E como comentário do Exit Notes, só para comentar que também foi excelente o exemplo, o que atrai tráfego para um Exit Note genérico é a capacidade de processamento que ele tem, a banda que ele tem. Como ele falou, em Princeton tem uma excelente banda. Certamente o pessoal de outras instituições que não Princeton também tem banda disponível e também podem operar Exit Notes. E certamente tem a opção de Exit Notes operando em lugares muito menos, digamos, abertos e liberais que Princeton. E certamente o pessoal está muito interessado em saber o que passa lá, como é que eles descobriram o que passava lá. Quer dizer, isso aí, então, só para dizer, eu sou totalmente a favor, evidentemente, do uso de ferramentas que preservem a privacidade e tudo mais. Mas sempre tomar algum cuidado que a coisa é mais complicada e o buraco é mais embaixo do que parece muitas vezes. Muito bom. Só falar uma coisinha sobre o Marco Civil, que é o seguinte. Eu vi esses dias um deputado falando: o Marco Civil não pode ser aprovado porque ele não foi suficientemente debatido. Isso é uma coisa inacreditável. A origem do Marco Civil, eu participei desde o início, foi uma parceria lá do nosso CTS com o Ministério da Justiça. A primeira coisa que a gente fez foi um debate aberto, colaborativo, primeiro baseado no decálogo do CGI, que a gente discutiu princípios, passou 6 meses discutindo princípios, qualquer pessoa podia se manifestar, depois discutiu o texto da lei efetivamente, passou mais 6 meses, depois esse texto entrou em consulta pública, quando ele chegou no Congresso, outra consulta pública, talvez seja o projeto de lei mais bem debatido da história do Brasil. Nunca vi um projeto ter sido tão debatido e com um grupo de pessoas tão diverso. Não foi só os interesses vested interests, lá, os interesses específicos que participaram do debate. Tinha cara que era dono de lan house, tinha cara que era usuário, tinha cara que era simplesmente estava passando lá e resolveu dar um pitaco, e tinha as teles, tinha a Associação da Imprensa, tinha o CGI, todo mundo debatendo no mesmo nível. Então é o projeto mais bem debatido da história, talvez. Então eu fico muito revoltado com esse revisionismo histórico, o cara chegar lá e falar que não foi debatido. Você precisa passar para lá. Não, pode falar. Bom, gente, boa noite a todos. Eu não vou falar muito, até porque eu estou meio sem voz. E eu queria, antes de mais nada, agradecer. É meio estranho falar em agradecer o convite, né? De uma certa forma, poderia dizer assim, não, eu sou o coordenador do núcleo. Na verdade, eu não sou o coordenador do núcleo muito em termos, né? Quem coordena o núcleo, na verdade, são o Denis e o Francisco, e é um prazer estar aqui. Eu basicamente vou falar um pouco sobre a relação do direito, da pesquisa em direito com aquilo que a gente está discutindo aqui hoje. Você, como eu falei, muito breve, até porque não sei se minha voz vai aguentar tanto, e eu não tenho muito mais o que falar depois das duas intervenções que me antecederam. Eu sei que vocês vieram aqui para ouvi-los e não para me ouvir. Eu vou fazer um pouquinho, você quase a rainha da Inglaterra. Eu não sei, o Ronaldo perguntou quem se lembra do Casar, eu perguntei quem se lembra do Mosaic. Quando eu comecei a usar a internet, eu usava um programa chamado Mosaic, que era um navegador que existia na época. De uma certa forma, eu acho que eu e o Ronaldo, a gente é contemporâneo de faculdade, o Ronaldo é meu calouro, e a gente começou, naquele momento, na década de 90, a descobrir algumas coisas sobre a internet. Eu lembro que um pouco antes, em 1993, eu consegui um endereço de e-mail que eu fazia. Eu era bolsista de iniciação científica na FAPESP. Quem era bolsista de iniciação científica na FAPESP tinha direito a ter um e-mail. O único problema é que eu não tinha ninguém para quem escrever. Absolutamente ninguém que tivesse e-mail. E aí eu descobri que meu pai, por ser professor da USP, também tinha direito a e-mail. Eu peguei o e-mail dele e eu mandava e-mail para ele. Nem era ele que eu lia e eu respondia para ele. Em algum momento eu comecei a escrever para o Ronaldo, depois que ele entrou na faculdade. O Ronaldo, a gente tinha esses e-mails. E o Ronaldo continuou nessa caminhada de trilhar os caminhos, estudar a internet, participar da construção disso no Brasil. Eu fui para o direito constitucional, fui para a minha carreira acadêmica, eu continuei meio
meio freak, aqueles que usam Linux, usam Tor, né? Não segui pela trilha de estudar a internet. Eu sou um usuário meio freak de computadores, da internet, mas não resolvi estudar isso como algo central nas minhas pesquisas. E só um parênteses, eu lembro a primeira vez quando eu descobri o Tor alguns anos atrás, tinha no final de tudo que eles escreviam lá sobre o Tor, tinha algo que foi dito aqui pelos dois, tinha lá um disclaimer, que era mais ou menos assim, não lembro o texto, e tá em inglês novamente, não vá fazer besteira. Completamente anônimo, ninguém está. Então, isso eu lembro que era a última frase, assim, não seja trouxa, não vai fazer besteira. A ideia de pesquisar a internet aqui na Faculdade de Direito, por assim dizer, e que fazer um caminho um pouco, resumir um caminho longo e, obviamente, apenas parcial disso que veio culminar nisso. Eu me lembro quando o Denis, em 2000 e sei lá quanto, me procurou, 2007 me procurou, nessa época já não usava mais o Mosaic. Eu lembro quando eu fui baixar o Netscape pela primeira vez, a USP tinha um acesso à internet que você tinha, acho que um limite de meia hora, depois de meia hora a linha caía. E para baixar o Netscape precisava, sei lá, de 32 minutos. E eu demorei muito tempo para conseguir o Netscape. Bom, o Denis me procurou em 2007, ele queria fazer um trabalho sobre privacidade e internet. Eu me lembro de ter lido o projeto dele, ter feito alguns comentários. Eu sou mal educado em geral com os meus orientandos ou futuros orientandos. Falei assim, olha, isso aqui está muito tradicional, desde o linguajar até a forma de abordagem. Eu acho que se a gente quer estudar alguma coisa como a internet, a gente tem que saber, ou se quer estudar privacidade, você tem que saber exatamente como as coisas funcionam, ir atrás, conhecer como a internet funciona, aspectos técnicos, e daí para frente. Eu acho que isso, se eu tenho alguma contribuição, eu acho que o Denis, a partir daí, passou a ser uma pessoa que encarou isso da internet com uma seriedade que eu raramente tinha visto no Brasil, e eu acho importante depois que fundamental que ele tenha se unido ao Francisco e criado o grupo, o núcleo aqui na faculdade. Eu acho que esse núcleo vai dar vai ser um passo razoavelmente grande na pesquisa sobre internet dentro da faculdade. A Faculdade de Direito da USP, ela é ultra tradicional, ela é a mais antiga do país, blá 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 blá. E por isso mesmo, como tudo que há de tradicional, tudo que há de antigo, em qualquer lugar do mundo, ou pelo menos especialmente no Brasil, ela tem uma certa dificuldade às vezes em se abrir para coisas novas. A gente vive uma coisa nessa faculdade de tradição, de um linguajar ao estilo Rui Barbosa. A gente não consegue escrever 11 em algarismo arábico, a gente consegue escrever em algarismo romano. Agora as pessoas escrevem faculdade com V no meio. A gente tem uma coisa muito apegada a tradições aqui, que às vezes é interessante, é prosaico e tal, mas muitas vezes ela barra ou ela dificulta uma visão para o futuro. A gente se preocupa demais com a nossa história, que é muito mais floreada, muito mais rosa do que é nas anedotas do que ela de fato é, e a gente tem uma série de dificuldades de olhar para o futuro. Eu acho que pesquisar um núcleo dedicado a isso aqui na faculdade é algo... eu posso falar isso porque isso não vai ser um autoelogio, porque não sou eu que estou fazendo isso de verdade. Eu acho que isso é uma pequena revolução. Eu acho que de pequenas em pequenas revoluções a gente vai criando algo um pouco maior. Na USP tem até internet, lá na garagem. Na sala de professor até hoje não tem internet, mas os caras que trabalham na garagem ficam o tempo todo, o dia inteiro navegando. Face. Não é, sei lá o que eles fazem, não quero saber. Não saber. Eu acho que a grande vantagem desse grupo, e era aqui que eu queria chegar, a gente houve aqui 2 semestres mais introdutórios,
2 semestres de número 0, por assim dizer. Antigamente, quando tinha uma publicação nova, tinha 1, 2, 3, 4, 5 números 0, até chegar no número 1, que era quando começava de fato a revista. Eu diria que o número 1 está se aproximando, que vai ser quando esse grupo vai começar a produzir as coisas que ele tem para produzir, e é facilmente perceptível, não só das pessoas que participam das reuniões semanais do grupo, mas o simples fato de ter tanta gente aqui hoje, que existe um potencial, uma demanda reprimida de pessoas que querem estudar isso e querem conhecer, mas que não encontram realmente espaço para isso nas salas de aula ultra tradicionais e com internet a manivela aqui da Faculdade de Direito. Então eu acho que esse grupo pode ser uma oportunidade de ouro de fazer uma pesquisa séria em internet no Brasil, né? Existe um tema um pouco eterno, é só até um nome de uma matéria, não é o nome da matéria, mas é o tema de uma disciplina que eu faço, que eu ofereço na pós-graduação, que é o que é pesquisa em direito. A gente tem durante muito tempo, pesquisa em direito foi sentar em algum lugar e ficar fazendo compilação de interesse, de opiniões de doutrinadores, de jurisconsultos, o que é uma grande besteira. E eu acho que é impossível fazer isso. A grande vantagem de estudar na internet é que é quase impossível fazer isso. Não dá para começar no Código de Hammurabi e falar da internet, as pessoas nem citar Rui Barbosa, etc. Então, embora muita gente, quando vai escrever sobre, sei lá, a privacidade na internet, a liberdade de expressão, etc., acha que tem que passar por uma série de doutrinadores, jurisconsultos, o que quer que seja, antes de chegar no que interessa. Eu acho que a vantagem da internet é o fato de ser algo contemporâneo que nos impede de ser anacrônico como nós gostamos de ser aqui na Faculdade de Direito. Então, uma última coisa, a pesquisa em Direito, a gente discute muito nessa disciplina da pós, ela tem uma enorme dificuldade de lidar com a realidade. Por alguma razão, o jurista não gosta muito da realidade. E eu não estou falando nem da realidade mais real. A gente gosta de ficar num nível de abstração, uma coisa meio século XIX, uma coisa meio jurisprudência dos conceitos. A gente não gosta de ir nem para a superfície, a gente está além da superfície, quanto mais submergir um pouco mais deep web. Eu acho que a partir desse grupo a gente pode discutir também, não só uma disciplina de pós-graduação, mas discutir o que significa fazer pesquisa em direito, o que significa fazer pesquisa que tenha um pé na realidade, fazer pesquisa empírica, usar dados, ter conhecimentos técnicos e não simplesmente ficar numa torre de marfim que não leva ninguém a lugar nenhum. Eu acho que a partir das pesquisas que esse grupo pretende fazer, a gente pode aliar técnica, a gente pode aliar realidade, a gente pode pensar em regulação. Afinal de contas, como foi dito aqui, o direito o papel do direito é fundamental no futuro da internet. Eu acho que o papel de vocês aqui é fundamental para o futuro da internet, não o papel dos juristas mais das antigas. Eu acho que vocês que estão aqui, que vão fazer essa pesquisa, são vocês que vão levar isso adiante, e eu acho que essa é uma oportunidade única e ímpar, pelo menos aqui na Universidade de São Paulo, pelo menos na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Eu gostaria que vocês todos aproveitassem essa oportunidade. Eu tenho aprendido bastante. Uma coisa que eu gosto de fazer é aprender, embora eu seja professor e as pessoas imaginam que eu só estou aqui para ensinar. Eu tenho aprendido bastante e eu espero que todos estejam dispostos a aprender, a debater, a pesquisar. Eu acho que é para isso que a gente está aqui. Eu queria só fazer uma pergunta. Esse broche aqui do Pirata não está aí, não? Sim, é do Partido Pirata do Brasil, esse. Tá certo. Então tá bom. Então era só uma curiosidade. Não que eu ouvi a bandeira, que é o mesmo símbolo do Partido Pirata. Isso, ok. Era isso, gente. Obrigado. Eu queria agradecer de novo a exposição dos 3 professores, foram ótimos. Eu acho que ajudaram muito a elucidar por que a gente se interessou por esse tema. Em especial, por que a gente quer desmistificar ou tirar um pouco dessa ideia, desse pânico que tem, como o professor Ronaldo falou, por detrás da Deep Web.
Só comentando um pouco do que o professor Virgílio falou, em relação ao conselho que ele me deu em 2007, eu acho que foi um dos melhores conselhos que eu já recebi, porque foi a partir dele que eu comecei a estudar a internet de um jeito diferente e um jeito que eu acho que faz mais sentido. Geralmente eu sempre falo que quando as pessoas às vezes me perguntam o que eu pesquiso e eu respondo privacidade na internet, geralmente a pessoa reage dizendo: você estuda o caso do Daniela Ciccarelli. E é justamente o que eu não estudo, e é justamente o que eu falo: não, mas privacidade na internet não é só isso, não é isso. Então a proposta do núcleo é exatamente essa: estudar a internet a partir de dados para conseguir propor dentro do direito, que é o instrumento para a regulação que a gente tem, como bem disse o Ronaldo, propor coisas viáveis e coisas factíveis. Que é democrático, né, de regulação. Pois mas propor coisas factíveis, que é uma das principais preocupações que você tem que ter quando você estuda a internet, quer propor alguma coisa, é conhecer como a internet funciona e saber se o que você vai falar é possível. Então, geralmente existe um embate, ou quase não existe embate, do que se propõe em alguns trabalhos de direito em relação à internet sobre regulação, porque não dá para fazer isso. A resposta é: tecnicamente não dá para fazer isso. Então, e aí todo aquele trabalho, toda aquela discussão que estava dentro daquela proposta foi perdida, porque não dá para fazer, ou não é assim que funciona. Então, entender como a internet funciona é um primeiro passo para quem quer estudar a internet. Uma das premissas e uma das coisas que a gente tenta estudar e desenvolver com o núcleo é essa: entender a internet. E um segundo passo é fazer pesquisa empírica, que é analisar os dados, coletar dados de como a internet funciona, qual é a realidade, para conseguir identificar quais são os problemas reais e não os problemas que a gente imagina que existam, para depois tentar discutir como resolvê-los e como endereçá-los. Então, essas são duas premissas importantes do núcleo que eu acho que o diferenciam e que tem um potencial muito grande, que é entender a internet, funcionamento técnico, e daí, por exemplo, o porquê da gente ter convidado o professor Demi, que é para justamente provocar essa discussão e esse interesse na faculdade de Direito de como as coisas funcionam, levar a sério a perspectiva técnica da internet e não só começar a elucubrar sobre privacidade e anonimato. Dito isso, eu acho que a gente pode explicar um pouco melhor como é que vai funcionar a linha de pesquisa sobre Deep Web, especificamente no núcleo. A nossa ideia é que justamente como na faculdade a gente tem esse espaço muito tradicional e esse ensino muito ligado à exploração da doutrina e da jurisprudência, antes de começar uma pesquisa de fôlego sobre um tema como esse, a gente achou importante formar uma base sólida teórica do que é fazer pesquisa empírica em tecnologia. Então, num primeiro momento, especificamente nesse próximo semestre, a gente vai oferecer workshops de metodologia de pesquisa empírica. Então, a ideia ao longo desse semestre é entrar em contato com métodos de pesquisa empírica para conseguir, no final desse semestre, ter uma pergunta sólida sobre Deep Web. Então, o que exatamente a gente vai investigar, se é o que as pessoas fazem lá, se é o tipo de comunicação que se dá, quais são os problemas, o que a gente quer descobrir da Deep Web e como a gente vai fazer isso, qual é o método que a gente vai utilizar para coletar e analisar esses dados. Então essa vai ser a primeira etapa do trabalho, que vai ser coordenada, além da gente, tem o Rafael Zanata, que é um aluno da pós aqui também da faculdade, da Direito GV, que vai ajudar a gente com o background que ele tem de metodologia de pesquisa também, nessa parte. A segunda parte é a parte da produção específica sobre alguma coisa da Deep Web, partindo da pergunta a qual a gente tiver chegado no final desse semestre. Então, seja um artigo, seja um relatório, a gente vai se engajar no primeiro semestre do ano que vem a produzir efetivamente esse trabalho. E eu lembro e convido todo mundo que estiver interessado a participar desse método de formação em metodologia de pesquisa e, posteriormente, essa segunda etapa, lembrando que essa formação de pesquisa empírica em direito, ela vai ser útil para
vida de vocês para sempre. Eu, como pesquisador, posso dizer que conhecer metodologia bem é a principal ferramenta para fazer qualquer trabalho. Então, ainda que depois vocês se desinteressem ou queiram estudar outra coisa, ter esse ferramental vai ser muito útil. Então, eu encorajo bastante vocês a se credenciarem na disciplina nesse segundo semestre e depois continuarem, claro, para discutir esse tema, não só da Deep Web, como todos os temas afetos à regulação da internet, que a gente vai continuar discutindo, como já vem discutindo no núcleo. Em relação à linha de pesquisa, eu acho que é isso. Agora a gente vai abrir para perguntas de vocês, para o professor Dêmio, Ronaldo, Virgílio. Então fiquem bem à vontade, é um espaço bem informal e tudo que vocês tiverem curiosidade ou que vocês vieram para saber aqui e não foi respondido ainda, fiquem muito à vontade para perguntar. Eu vou pedir que quem quiser fazer pergunta venha até aqui na frente e fale a pergunta no microfone, tá? Só porque a gente está gravando o evento e se às vezes a pessoa fala da plateia, ela não dá para ouvir pelo microfone da câmera, tá? O que a gente pensou é fazer blocos de perguntas, de umas três perguntas cada bloco e depois passa para uma rodada dos professores. Quem que quer fazer pergunta? Posso só fazer um comentário super rápido? Queria colocar à disposição todo o pessoal que trabalha no CTS hoje, os fundadores do CTS, para interagir com esse grupo. Para a gente é uma honra e um privilégio. Eu sou das Arcadas, a Mari trabalha com a gente, é das Arcadas também. A gente gostaria de poder ajudar vocês o máximo possível, fazer parcerias, fazer visiting professorships. Tipo, pode ir lá, passar um tempo com a gente, o Rio de Janeiro é legal, está mais seguro atualmente. E fazer, não só para professores, mas para alunos, estudantes que queiram lá ficar conosco e a gente poder também mandar pessoas para estarem aqui com vocês. Isso eu acho que já é um primeiro passo, inclusive fazer projetos juntos. A gente tem muito projeto agora que, sinceramente, a gente está precisando de ajuda de mais gente. A gente tem hoje 20 pessoas trabalhando período integral, mas a gente está precisando de mais pessoas. Então, eventualmente, depois marcar uma conversa para a gente já ter alguns projetos para fazer em comum mesmo. A gente, acho que eu falo em nome do Denis, que a gente se sente extremamente lisonjeado com essa abertura de diálogo. Mas, enfim, voltando às perguntas. Quem que gostaria de fazer perguntas? O Maurício, ele também ali, e mais alguém? Só para o primeiro bloco, você, tá? Vem aqui, Maurício, e você já se prepara para fazer a sua. Boa noite, gente. Eu sou o Maurício. Eu queria cumprimentar toda a mesa, agradecer pela presença. E eu vou pedir desculpa ao professor Virgílio, porque a pergunta que eu vou fazer, ele vai ter que responder bastante, porque é uma pergunta a respeito de Constituição. É uma pergunta bem simples. Eu quero saber o seguinte, primeiro eu vou fazer só um breve comentário, que eu acho que, nessa questão processual, eu vejo a gente um pouco mais a salvo do que os Estados Unidos. Eu li o livro do Assange esses dias, o Cypherpunk, né? E ele fala que o principal instrumento lá para vigilância e interceptação da internet são as chamadas ordens administrativas que não podem ser derrubadas por uma corte. Aqui no Brasil, felizmente, a gente tem um instrumento que é o quê? A lei não excluirá de análise do judiciário lesão, ameaça a direito. Né? Então eu acho que a gente tem aqui essa pequena segurança. Queria que vocês comentassem um pouco isso. Mas a pergunta principal é a seguinte. A nossa Constituição, ela tem dispositivos muito bons, na minha opinião, né? Eu sou também a favor aí da liberdade de expressão e tudo mais, mas que é a proteção às comunicações telefônicas. As comunicações telefônicas, a proteção em geral a essas comunicações entre as pessoas. Só que o problema é, a Constituição é de 88 e em 88 não existe internet. O que eu quero perguntar é, vocês acham, e é especificamente o professor Virgílio, que é especialista na matéria constitucional, que a internet está sob o manto de proteção da proteção às comunicações telefônicas? É isso. Obrigado. Obrigado, Maurício. O menino aqui levantou a mão. Bom, boa noite. São duas perguntas. A primeira é, principalmente dentro da Deep Web, nesses espaços em que a comunicação e troca, por exemplo, do Silk Road,
eu acredito que não há nenhuma forma de regulação externa, ou pelo menos há uma autorregulação desses espaços. Daí fica a pergunta se seria possível fazer uma pesquisa empírica sobre como em espaços em que não há um ente regulador, por mais que seja um comércio de qualquer coisa, como os usuários ali se autorregulam, como seria feito isso, até para pensando nesse sentido. A outra coisa fica, por mais, assim, não sei do marco civil regulatório, nada, como fica a questão da Deep Web, do controle da internet, pensando que ela é cosmopolita, ela é construída no mundo inteiro, como fica a divisão dos estados para tentar construir a internet? Isso teria que ser feito exteriormente aos estados, ou alguma coisa, alguma entidade multilateral, enfim, ficar essas duas questões. Obrigado, você. Aí depois eu passo para os professores. Eu sou do primeiro ano e eu só cheguei aqui 8 horas. Qual que é o seu nome? Denis. Eu queria saber como que vai funcionar para a seleção desse grupo de estudos, se isso vai ser restrito a um certo número de pessoas e como que vai ser aberto esses workshops que você falou nesse semestre que vem. Eu acho que eu posso responder rapidamente essa parte. Esse semestre a gente abriu o núcleo com uma disciplina de cultura e extensão que dava créditos para os alunos que participaram, então a gente selecionou um número específico de alunos, foram 16, para participar, né? No segundo semestre, nesses workshops, a gente não tem ainda certo qual o número de alunos que a gente vai abrir, mas provavelmente vão existir um número de vagas, porque existe uma estrutura e a gente precisa programar as atividades a partir de uma expectativa de público, né? Porque, por exemplo, esse semestre a gente fez simulações de casos práticos, legislativos e judiciais. E a gente precisava dividir a turma em grupos, então a gente precisa saber quantas pessoas que tinham para conseguir dividir em grupos e isso ser uma atividade proveitosa. Então vai ter um número de vagas, mas a gente não sabe ainda quantos. E todos os alunos, pelo menos na nossa seleção do começo do ano, qualquer aluno de qualquer ano poderia participar. Então é aberto a todos, tem essa votação, e aí quando a gente soltar o edital desses workshops, a gente vai provavelmente falar os critérios que vão ser colocados, né? Porque depende também daqui da faculdade, da Comissão de Cultura e Extensão, para aprovar ou não, como é que vai ser isso. Tá. Bom, eu vou só então falar sobre a pergunta em relação à Constituição. A Constituição não protege apenas o sigilo telefônico, ela protege também a comunicação de dados, né? Não que o Constituinte estivesse pensando em internet, a Constituição ela protege também o sigilo da comunicação telegráfica também. Não sei se as pessoas sabem o que é telégrafo, mas o sigilo, a proteção à comunicação de dados, ela é, na minha opinião, facilmente ela é possível de ser interpretada como uma proteção também na internet. É claro, como isso acontece, isso é tarefa da legislação ordinária definir, marco regulatório, etc. E tal, mas o princípio é de que o sigilo da comunicação de dados é protegido constitucionalmente, o que significa que qualquer restrição a esse princípio de que o sigilo da comunicação de dados é protegido deve ser fundamentada constitucionalmente. Então, a Constituição aponta para a proteção da comunicação de dados, né? Porque não é só o telefone. Mesmo se fosse só o telefone, teria um exercício interpretativo talvez um pouquinho mais difícil, né? Pensar o telefone como algo um pouco mais amplo, como a internet sendo o telefone de hoje em dia. Mas, na medida em que ela já fala em comunicação de dados, eu acho que o exercício interpretativo ele é até mais fácil. Vou fazer uma pequena provocação sobre quem está aqui, eu sou engenheiro, mas eu acho que algumas coisas que são feitas, ou que são pedidas, ou que são decididas, só são porque a internet permite tal coisa. Então, vou dar um exemplo. Hoje ou ontem saiu uma decisão a respeito de correio eletrônico que a Google guarda em algum lugar
É uma decisão do Supremo que deveria se acessar isso aí nos Estados Unidos. Olha, o correio eletrônico é guardado em algum lugar por uma questão de conforto, do jeito que precisa guardar suas velhas cartas, né? Qual seria a analogia disso no mundo anterior? Quem quer saber tudo que você falou no telefone nos últimos 3 anos, ou quer saber quais foram as cartas que você trocou com os seus parentes, quer dizer, eu acredito que, pelo fato de que isso é possível, isso acaba sendo feito. Então, desgraçadamente, tudo que é possível acaba sendo feito. Isso aconteceu quando, por exemplo, passaram a fazer screening de pessoas no aeroporto, para ver se o cara tem alguma coisa. 3 dias depois tem a imagem de gente pelada, de péssima qualidade, obviamente, porque os screeners vazaram. Tudo que pode ser feito acaba sendo feito, o que é um problema que a gente tem que ter sempre em mente. E só para fazer um comentário sobre a história da internacionalização, eu acho que a internet em si deve ser vista como algo impalpável. Você tem que cuidar dos atores, dos caras que fazem o mal feito na rede. Eu estou menos preocupado em saber como é que você descobre dados guardados na nuvem. Que são coisas que você tem que ver o sujeito que fez aquilo e ir atrás dele. Então, meu medo é que a gente sempre use a internet como uma ferramenta de investigação, porque ela tem informação que não existiria antes dela, e com isso a gente acaba, de alguma forma, invadindo esferas individuais e direitos das pessoas. Primeira coisa, sobre a pergunta do Assange, é importante lembrar que o livro dele faz esse ponto que é extremamente importante para essa discussão. O que aconteceu nos Estados Unidos é que quando o Wikileaks estava sendo perseguido, não houve decisão judicial, eram sempre ordens executivas do governo, inclusive às vezes meramente cartas mandadas à Visa, às bandeiras de cartão de crédito, e mediante o recebimento dessas cartas, os serviços de cartão de crédito pararam de mandar dinheiro para o Wikileaks. Então, a pena, devido ao processo legal, julgamento, direito de defesa, nada funcionou. E é engraçado porque essa tendência, ela acontece também no Brasil. Muita coisa do que está acontecendo de regulação na internet hoje, como eu disse, não tem lei, o Marco Civil seria a primeira lei, houve a lei da Carolina Dickmann, houve a tentativa de se fazer a lei do Azeredo, a qual nós nos opusemos fortemente, eu acho que até conseguimos brecar a lei, inclusive com o apoio do professor Demi Pietico, que era uma maluquice, mas o que está acontecendo no Brasil é que, por exemplo, guarda de logs. Eu falei o problema da Anatel. A Anatel agora mandou os provedores guardar todos os logs por 1 ano. Só que, privadamente, já existiam tags feitos pelo Ministério Público no âmbito da CPI da pedofilia, que já obrigam os provedores hoje a guardarem os logs por 5 anos. É que não obriga todos, mas obriga grande parte deles que assinaram os tags, termos de ajustamento de conduta com o MP, eles já estão guardando por 5 anos. Então, essas regulamentações na surdina, que estão acontecendo via ordenações da Anatel, via decisões do Conselho Diretor da Anatel, via pactos e termos de ajustamento de conduta com o Ministério Público, já está acontecendo no Brasil também. O problema é que a lei vai ficando cada vez mais secundária e deixada de lado. E o Judiciário, por sua vez, vai ficando cada vez mais atomizado, vai ficando cada vez mais perdido. Eu tive com a ministra Nancy Andrighi do STJ agora há pouquíssimo tempo, e ela falou, onde está o Legislativo? Cadê o Legislativo? Por favor, não deixem essas questões na mão do Judiciário. O Judiciário, ela falou, isso são palavras dela, não está preparado, não existe lei que defina um padrão sobre como decidir, de modo que as decisões são totalmente contraditórias. Então, essa lei que está emergindo de circuitos privados, ela e circuitos administrativos, que não são necessariamente da lei, é um fenômeno muito preocupante. Acontece nos Estados Unidos e acontece aqui também. Então, a gente está deixando que a sanção fosse regulada pela lei e permitindo que ela surja de práticas privadas ou mesmo de ordens do executivo, seja via agência ou administração direta, que acabam gerando impactos na regulação da rede. Antes de passar para o próximo bloco e o próximo e último bloco de perguntas, falando em judiciário, acho que dá para, eu estava lembrando com o Denis, acho que o trabalho que foi a gênese desse grupo, a pesquisa que foi, que iniciou a minha parceria com o Denis, foi uma pesquisa que a gente fez justamente sobre o entendimento do judiciário no caso de exibição de dados de usuários. Então, qual que era a história? Se alguém tem um fake que ofende ou faz alguma coisa que alguém não gosta,
a pessoa ela vai pedir ao judiciário que o provedor que detém os dados desse fake consegue identificar quem que é o fake, pedir que esse provedor dê os dados. E a gente estava tentando entender como que o judiciário recebia esses pedidos e como ele processava, quais eram as decisões. A gente fez um levantamento bastante grande de jurisprudência em tribunais de justiça do Brasil todo, então só de segunda instância, acórdãos, planilhou isso e chegou à conclusão de que existe uma leniência gigante do judiciário brasileiro em conceder esses dados. De alguma forma haveria um entendimento de que existe um direito de saber quem é a pessoa por trás daquele fake. Se isso se isso está na paisagem da jurisprudência, se isso é a escolha mais correta, já é um outro passo. Mas acho que foi um achado significativo. Tem muitos outros pequenos achados que a gente fez. O trabalho, espero que esteja disponível logo. A gente submeteu ele ao prêmio que a Fundação Getúlio Vargas aqui de São Paulo fez sobre o Marco Civil da Internet e Desenvolvimento. Tivemos a felicidade de levar o primeiro prêmio e, por consequência, acho que talvez a GV publique e a gente não pode disponibilizar ele assim, mas eu acho que é um exemplo de como é que o judiciário está respondendo. A gente quer que ele responda assim, o formato regulatório ideal para a proteção do anonimato, tem que ser protegido, como é que fica a vedação do anonimato na Constituição, enfim, esses são o tipo de questão que está na nossa agenda. E eu vou escrever aqui na lousa o nosso endereço do nosso blog, nosso site, que hoje em dia não tem tantas coisas, mas cada vez mais vai ter mais. A gente vai postar o registro desse evento e os programas de estudo que a gente teve até então, e é o nosso espaço de compartilhamento de conteúdo produzido por nós. E a gente também tem um grupo no Facebook, um grupo aberto, qualquer pessoa que quiser pode pedir para participar, e lá a gente compartilha diariamente muitas notícias, muitos textos, muitos artigos sobre o tema, e acho que é um espaço que está sendo muito legal para a gente ficar atualizado sobre o que está acontecendo, discutir um pouco. É claro, tem a particularidade de ser um grupo do Facebook, e quer dizer, a discussão não é a mesma que a gente tem aqui, mas é um espaço da gente ficar sabendo de mais coisas, informado e compartilhando e trocando, debatendo um pouco com todo mundo que é ligado, colabora ou tem alguma ligação com o núcleo, tá bom? Quem quer fazer pergunta? Cristiana, pode ir. Eu costumo fazer essa pergunta geralmente quando vamos debates de internet. Ontem mesmo eu fiz uma pergunta mais ou menos no mesmo sentido. Enfim, o John Barlow no passado, o Lesse chegou a falar no mesmo sentido de que o código é a lei, ou seja, a tecnologia, se ela tem eu já vi isso também de engenheiros, desenvolvedores de software, né, a tecnologia tem um funcionamento próprio, e se esse funcionamento funciona de fato, não deveria haver uma lei que, inclusive, como foi falado aqui, ela não consegue alcançar esse desenvolvimento. Por outro lado, o Ronaldo Lemos aqui falou, e muita gente também acredita nisso, o Marco Civil vem nesse sentido, de que é preciso ter uma lei, porque senão, nos exemplos, a internet seria uma grande máquina de controle. No entanto, olhando para o que acontece no Brasil hoje, a gente vê o judiciário, como os meninos aqui falaram, tomando decisões que ou vão no sentido de censura da liberdade de expressão, ou de remoção de conteúdos que supostamente são protegidos por direito autoral e não são, ou no sentido de fazer uma devassa na privacidade, né, do usuário em nome da investigação policial. Então vamos para o legislativo. E aí, quando a gente vai para o legislativo, a gente tem um grande desconhecimento, né, de quem está votando lá, deputados, senadores, e a gente tem uma grande força, né, do lobby, né, daqueles que têm um interesse que vamos dizer, é divergente, né, da internet, enfim, que a gente discute e acredita. Então, a minha pergunta vai no sentido de qual seria a melhor estratégia para nós, pesquisadores, pessoas que trabalham com políticas de internet, nesse contexto, né, para encontrar, enfim, esse equilíbrio, né, entre a necessidade de regulação
e deixe a internet em paz, para que daqui a 5 anos a gente não tenha uma lei que venha a extinguir a Deep Web, por exemplo. Obrigado. Quem mais? Pode ir. Boa noite, pessoal. Eu opero um serviço, sou empreendedor, empresário, sei lá. Agora a moda é falar empreendedor, né? Eu opero um serviço chamado Mercado Bitcoin. O Ronaldo já até foi envolvido indiretamente, a gente não se conhecia ainda, mas já foi envolvido. E basicamente a gente faz troca de bitcoins, que é o dinheiro da Deep Web, que é o dinheiro da Silk Road, para real. E futuramente pesos, outras moedas. Gostaria de saber, as universidades sempre são muito fechadas a quem está de fora, aos empreendedores, aos empresários. Essa é a minha impressão de histórica, assim, já faz um tempo que eu tenho ela. Gostaria de saber se vocês estão abertos para essa influência externa e o que os empreendedores, como no meu caso, por exemplo, que não tem os recursos que uma empresa de telecom tem para poder fazer lobby, por exemplo. Como que esses empreendedores podem atuar nessa constituição de um marco civil, de uma nova regulação? Para terminar, mais alguma pergunta? Pode ser. Boa noite. Foi dito aqui, que eu concordo, que o Orkut tem um acervo muito importante que merece preservação histórica. Recentemente o STJ proferiu 2 decisões bastante semelhantes sobre direito ao esquecimento em casos de programas de televisão. E, na minha opinião, graças a Deus, nenhum desses votos se aplica à internet, e isso foi ressalvado expressamente. Eu digo graças a Deus porque no STJ tem 2 turmas que julgam processos relativos à internet. A terceira, que é da ministra Nancy Andrighi, sempre julga a favor da liberdade. E a quarta, que é a turma que proferiu esses 2 votos a que eu me refiro, sempre julga contra a liberdade. E eu tenho certeza de que se esses votos fossem aplicáveis à internet, seriam no sentido de que existe um direito ao esquecimento e que a internet precisa de um botão delete. Eu queria saber a opinião do Ronaldo como especialista em internet e do Virgílio como especialista em direito constitucional sobre o direito ao esquecimento no âmbito da internet. Obrigado. Só aproveitando antes que entremos no direito, que as 3 perguntas que tem por aí, só para comentar o caso do Bitcoin. Esse é um dos motivos fundamentais porque o marco civil é necessário. Ele vai trabalhar com uma moeda virtual, transformar em moeda real. Ele, teoricamente, vai trabalhar como exit node. Ele não quer saber de onde veio a moeda virtual, que ele deixou de comprar e transformou isso em real. Mas ele tem informação. Ele tem informação lá. O cara que vai chegar com os bitcoins para trocar é alguém. Ele tem que receber real em troca. Então, esse negócio dele só vai funcionar se ele não for responsabilizado por alguém que está trocando bitcoins inadequadamente por reais. Ele não tem nada a ver com isso, ele só está trocando bitcoins por reais, ele não faz lavagem de dinheiro. Mas alguém pode estar fazendo alguma coisa aí. Então, quer dizer, se não tivermos um marco civil que garanta que ele é imune a esse problema, que o cara que fez o mal é o cara que devia responder e não a cadeia no meio, o negócio dele é inviável. Então, só para alertar isso aí. A pergunta sobre o equilíbrio entre a regulação e a liberdade, né? Eu acho que, na verdade, claro, isso depende da qualidade da regulação, mas eu poderia dizer que uma boa regulamentação é a liberdade. Ou seja, não é que é liberdade. A liberdade é garantida por uma boa regulamentação. Quando a gente pensa em regulamentação, a gente tende a pensar, e talvez ele tenha razão para pensar assim, com experiência, a regulação é sempre algo que restringe os nossos direitos. Embora isso, do ponto de vista conceitual, seja verdade, quando eu restringo alguma coisa, eu delimito, quando eu regulamento alguma coisa, eu delimito
mas eu posso delimitar algo exatamente para garantir a liberdade. Então, eu não diria nem que são polos opostos de um problema. Eu acho que o antagonismo não é entre regulação e liberdade, é entre boa regulamentação e má regulamentação. Então, eu diria que uma boa regulamentação é aquela justamente que garante liberdade. E liberdade em vários aspectos da palavra. Né? A relação universidade e empresa no Brasil ela é bem difícil, especialmente na universidade pública, porque ao contrário do que acontece em muitos países do mundo, né? Onde a universidade trabalha muito com empresas. Né? No Brasil a gente separou um pouco ciência e tecnologia de um lado e inovação do outro, as coisas ficaram um pouco... eu não saberia dizer exatamente como é que a universidade, como é que o mundo acadêmico vai conseguir, nesse âmbito da internet, incorporar também o pensamento, os interesses que vêm do seu lado, por exemplo. Mas eu acho que uma pesquisa bem feita, um grupo de pesquisa bem feito, e uma pesquisa bem feita tem que levar em consideração isso, ou seja, um fórum de pesquisa aberto e democrático tem que levar em consideração todos os atores possíveis. Né? Não dá para a gente fechar os olhos e imaginar que a gente só vai conversar com acadêmicos. Eu acho que tem que ter a sensibilidade de identificar quais são os atores nesse debate e dar vazão a um diálogo com todos esses atores. A última pergunta sobre o direito ao esquecimento. Eu nunca... isso é um pouco difícil, eu não diria que a gente tem um direito fundamental ao esquecimento, isso eu não diria, mas eu acho que isso é um problema, da forma como eu vejo isso, isso é um problema geracional. Todo mundo que veio antes de mim, pelo menos os que vieram depois, não que eu seja um divisor de águas, a minha geração, ela agia e pautava a sua vida com uma realidade que existia um esquecimento natural das coisas. Né? As pessoas sabiam que as coisas passavam e passavam de verdade. Hoje em dia elas não passam mais. E eu suponho, mas é uma mera suposição minha, não tem nada de jurídico nisso, que isso é uma transformação geracional. As pessoas hoje em dia, elas pensam a sua vida de uma forma diversa, se comparado com da forma como a minha geração, especialmente gerações mais antigas, pensavam as suas vidas. Para ter uma ideia de... quase todo mundo da minha geração, das gerações mais antigas, olha para as coisas que fizeram no passado e assim, Deus do céu, ainda bem que não tinha nada disso que tem hoje. Isso vai ter que mudar. Então, a ideia de criar um botão de esquecimento artificial, ela talvez seja, só simplesmente refletindo aqui, talvez seja a forma de pensar de uma geração anterior que não consegue viver muito bem com uma nova forma, com uma nova realidade, em que todo mundo tem uma câmera de TV no bolso, que tem um arquivo eterno que está disponível a quem quiser, etc. Então, eu suponho que seja um problema geracional, muito mais uma questão jurídica. Bom, outra coisa, não sei nem por onde eu começo. Já sei por onde eu começo. Quando publicar o artigo, colocar em Creative Commons. E se colocar Creative Commons também no blog. Deixa eu só fazer já que você falou do Creative Commons, vai sair um artigo meu numa revista americana, agora publicado pela Oxford University Press, mas e quando eu fui fazer o acordo, tinha a opção Creative Commons, vai ser fantástico, vou fazer aberto, para mim open source e tudo mais. Aí tinha lá a opção licença tradicional
ok, licença Creative Commons, basta você pagar 3 mil euros que a gente faz. É só criativo. Ou seja, eu tenho que pagar para infelizmente não vai sair. Inacreditável. Maluquice. Mas é curioso, porque esse é um outro debate, Creative Commons e propriedade intelectual, que eu também, poucas vezes eu vejo interlocutores aqui, tem alguns interlocutores, por exemplo, a professora Silmara, mas que nem sempre concordam com as minhas posições. Até quando eu fui participar da banca da Mari, foi na sala da congregação, eu cheguei um pouco mais cedo, aí fiz questão de procurar a cadeira da professora Silmara para sentar naquela cadeira. Não que eu queira sentar e pegar a vaga dela como professora, mas justamente para tentar compreender uma compreensão mais profunda da nossa divergência. Até eu brinquei com você, estava sentado lá na cadeira da professora Silmara, de quem eu gosto muito, de quem já trabalhei várias vezes, trocamos e-mail, a gente se corresponde de tempos em tempos. Mas sobre os assuntos que a gente está falando aqui, primeiro a questão de regulação e liberdade. O John Perry Barlow é um amigo caro, já estive com ele várias vezes, inclusive no próprio Rio de Janeiro, e a visão dele da década de 90 era essa: não ponham a mão na internet, tudo vai ficar bem. Hoje eu acho que isso ficou obsoleto, é o contrário. Se nada for feito, a liberdade na internet acaba, a privacidade acaba, a neutralidade acaba. Então é a lei a última esperança de que a internet possa efetivamente ser preservada como um espaço aberto à inovação, que leva a sério direitos individuais, que leva a sério a proteção à privacidade e assim por diante. Então acho que a gente está num momento justamente que a lei precisa ser chamada, e o próprio Barlow hoje, ele reconhece essa importância. Está trabalhando para gerar uma agenda positiva também para a internet internacionalmente. Sobre a multiplicidade, o papel das universidades, essa questão ela extrapola para o plano internacional. Hoje em dia há um debate de tirar a internet de um âmbito que a gente chama de multi-stakeholder, setorial, para transformar a internet numa questão meramente governamental. Hoje, no plano internacional, a internet ela é regulada por todo mundo. Os Mormons vão lá, ficam enchendo a paciência, né, professor Dene? Vão lá, o pessoal da Verizon, setor privado, aparece lá os acadêmicos, nós participamos das reuniões. Então, a universidade com os usuários, com as empresas, todo mundo junto, numa grande salada, acaba produzindo o que existe, e é pouca coisa que existe, de governança da internet ao nível global. Transformar isso numa coisa meramente governamental é um erro. Isso aconteceu agora em Dubai, na reunião de dezembro, em que foi só governo, alguns representantes da sociedade civil resolveram aparecer, falando, vou participar, isso aqui interessa a todo mundo. E foram expulsos da sala, com paulada. O cara foi retirado da sala e mandado embora. Então só poderia participar quem estivesse filiado formalmente com uma delegação governamental. Por sorte, a Joana Varon, que é pesquisadora nossa, estava lá com a delegação brasileira e conseguiu participar. Mas quem não estava afiliado foi tirado da sala. Então não é esse o modelo. Acho que isso ilustra que transformar isso numa questão meramente de governo também não é uma boa ideia. E por fim, há também esse risco de confundir cada vez mais internet com serviços de telecomunicações. Isso é o que mais me preocupa hoje. Por exemplo, na ITU, houve essa votação do texto do tratado de que internet e telecomunicações deram um passo a mais para se tornar mais próximo. Adivinha quem apoiou essa fusão? A Rússia, a China, a Arábia Saudita, o Irã, todos se juntaram a essa grande coalizão, que teve um componente surpresa, que foi o Brasil, que ele se resolveu, foi lá e apoiou também. Os Estados Unidos pularam fora da negociação. Eles saíram e falaram, olha, isso aqui tá, internet e telecomunicações são caminhos diferentes, por uma razão muito simples. Para acessar a internet, ninguém pode depender de licença governamental. Serviço de telecomunicações, ele depende de licença. Se o serviço de provisão de acesso à internet depender de licença, você põe na mão do governo o poder de revogar a licença. Isso é uma coisa muito grave. Então, hoje, tanto no plano internacional como aqui no Brasil, essa questão de aproximar o serviço de internet dos serviços de telecomunicações está acontecendo e isso me preocupa muito. E aí o outro ponto sobre o direito ao esquecimento, eu acho que
há no Brasil hoje uma crise com relação à liberdade de expressão. E o direito ao esquecimento é um tijolo adicional neste muro, vamos chamar assim, another brick on the wall. Fizeram uma coisa bem saudosista, nos anos 80 e tal, faz sucesso aqui em São Paulo. E aí, eu acho que isso é um ponto que é preocupante, porque o direito ao esquecimento, em muitos casos, eu acho que até casos excepcionalíssimos ele pode ser admitido, mas na maioria dos casos ele é revisionismo histórico. É você pegar os arquivos e mandar apagar o que aconteceu e falar, não, o que aconteceu foi outra coisa. Então, isso é um problema muito grave, acho que o judiciário tem que olhar isso com absoluta cautela. Eu vejo isso, essa crise da liberdade de expressão se manifestando das mais diversas formas. Lei eleitoral, eu acho que é um exemplo gravíssimo. Juízes mandando recolher livros, a proibição de se fazer biografias derivada do artigo 20 do Código Civil, as decisões de internet em que os juízes mandam tirar conteúdo, qualquer coisa. Você entra no judiciário e fala assim, não gostei disso que está publicado nesse site sobre mim. O juiz dá a liminar, na hora, manda tirar o conteúdo. Então, está na hora de levar um pouquinho mais a sério a questão do direito à liberdade de expressão. Hoje eu sou integrante do Conselho de Comunicação Social, lá em Brasília. Nessa segunda-feira a gente teve uma reunião, o senador Renan Calheiros participou da reunião, pediu ao Conselho que fizesse um parecer sobre a Lei de Direito de Resposta, que está em tramitação no Senado. Eu fui nomeado relator desse parecer. Então é uma coisa que eu estou trabalhando agora. A Lei de Direito de Resposta vai vir aí, e a questão é como é que ela vai se aplicar à internet. Por exemplo, vários casos de lei eleitoral são casos envolvendo o YouTube. Só que como é que você dá o direito de resposta? Já está embutido no serviço. Tem aquele lá, reply to this video, responda esse vídeo. Então quer responder, já vai lá e responde. Aí não, precisa responder pela lei, você precisa mandar uma notificação. Então, considerar que muitas das plataformas da internet já têm como embutido o direito de resposta, acho importante para ser discutido na lei. Não é uma tarefa que vai ser fácil, esse assunto é extremamente complexo, e ele fica mais complexo ainda na medida em que a gente considera a internet, novas plataformas e novas tecnologias. Então, eu acho que esse é um momento de crise de liberdade de expressão, e a gente tem que reconquistar o território perdido. Acabaram no Rio de Janeiro agora, algumas semanas, alguns meses, na verdade, um juiz mandou proibir aquele livro 50 Tons de Cinza. Não sei nem se é bom, se ele está fazendo um bem para a humanidade ou não, proibir o livro, mas não se proíbe livro. O Brasil é signatário da Convenção Interamericana de Direitos Humanos, que diz expressamente que não se pode recolher material, só pode dar a indenização a posteriori. É proibido pela Convenção Interamericana de Direitos Humanos, pelo Pacto de São José da Costa Rica, fazer recolhimento prévio de obras ou derrubadas de site porque alguém ofendeu alguém. Então, eu acho que levar a sério, o Brasil é signatário desde 94 dessa convenção, e está completamente abandonada. Então, eu acho que a gente precisa usar esses instrumentos para reconquistar um território que foi perdido e está sendo cada vez mais perdido. Eu queria perguntar se querem fazer considerações finais. Só uma coisa que tem menos a ver, tem também a ver com a internet, que isso que o Ronaldo estava falando. A gente no Brasil tem uma enorme dificuldade de lidar com liberdade de expressão. Essa dificuldade que a gente tem em lidar com a liberdade de expressão, ela é reforçada muitas vezes pelo judiciário. Então, faz algumas 3 semanas o Estadão publicou algumas decisões judiciais, sujeito que foi proibido de falar mal de uma incorporadora que estavam construindo um imóvel, ou o Greenpeace, que foi proibido, foi condenado porque chamou a senadora, o jornalista chamou aqui, rainha do desmatamento. Ou seja, se eu não posso chamar alguém de rainha do desmatamento, como se eu não possa falar nada que ofenda os brilhos de uma pessoa, isso é a regra no judiciário. E com a internet isso se exponencializa, o judiciário tira um papel, ele não sabe ainda muito bem para onde está nesse aspecto. Humor na política, marcha da maconha, bicicletada pelada, sempre tem um problema.
Obrigado. Bom, antes de fazer o encerramento, só te respondendo também, acho que a gente está super aberto para entender, inclusive, qual o seu negócio, qual o negócio daqueles que lidam, por exemplo, com a Bitcoin, porque faz parte da nossa pesquisa entender como é que esse mercado funciona, né? Se a gente não entender, para que a gente está fazendo a pesquisa, certo? O único ponto é que o grupo aqui, e eu acho que é bem importante falar para terminar, para acabar de apresentar o grupo, ele funciona com 3 premissas. Uma premissa é a nossa premissa temática. A gente quer estudar direito à internet, mas quer estudar a partir de uma lente da regulação, das políticas públicas, das tutela de direitos fundamentais, etc. A segunda coisa é o nosso recorte metodológico. A gente tem um apreço pela pesquisa empírica e quer fazer pesquisa empírica. E o último, e bastante importante, a gente está numa universidade pública, né? E a gente preza muito estar nessa universidade pública e é a nossa independência. Então a gente quer produzir e escrever o que a gente acha que tem que escrever. Então a gente respeita e quer ter relação com todo mundo, mas a gente não quer ter rabo preso com ninguém. Esse ponto. E aí não sei qual é a relação da universidade com os empreendedores. Acho que é uma relação que tem que ser profícua, porque afinal de contas os empreendedores são importantes de várias formas, né? Mas a ideia é a gente preservar aqui a nosso rabo não preso, né? Porque a gente ganha no material de pesquisa, ficam pesquisas melhores, né? Porque não são pesquisas para agradar um ou agradar o outro. Então, pesquisas que querem mostrar a realidade, como ela é. Agradecer, então, a todos que vieram. Muito obrigado por vocês terem vindo aqui e prestigiado a gente. Eu me sinto muito emocionado de estar aqui, na verdade, porque acho que é uma coisa que a gente vem construindo já há um ano e acho que falei em nome do Denis também, que se torna aí uma coisa até mais pública e que todo mundo está conhecendo melhor. Então, muito obrigado por vocês terem vindo e agradecer muito especialmente aos nossos convidados, ao professor Virgílio, claro, pela supervisão constante e apoio incondicional. Muito obrigado. Incondicional não, né? Sempre tem, né? Não, porque a gente também faz besteira e ele tem que falar quando a gente faz besteira. E agradecer ao professor Ronaldo por ter vindo do Rio de Janeiro para falar com a gente aqui, e também ao professor Demi pelas suas palavras. Muito obrigado e boa noite.